Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau e popularmente conhecida como função do primeiro grau. Bom, nós vamos começar analisando uma situação bem bacana, acompanhem. Joana gosta muito de ler e por isso fez uma assinatura de um site de livros, onde ela paga um valor fixo mensal de R$ 5,00 e cada livro que ela baixa no site custa R$ 3,00. Então reparem, vamos supor que em outubro ela fez a assinatura, ela baixou um livro. Em novembro, 2 livros. Em dezembro, 3 livros. Bom, então ela vai pagar em outubro a mensalidade mais o valor de um livro. Em novembro, a mensalidade mais 2 livros. Em dezembro, a mensalidade mais 3 livros. Vamos melhorar essa situação para facilitar o nosso raciocínio. Vamos organizar os dados e reparem, né, o valor pago sempre a gente vai ser o somatório ali da mensalidade mais a quantidade de livros multiplicado pelo valor do livro. Então vamos registrar. Mensalidade de 5 em outubro, R$ 5,00, mais 1 vezes R$ 3,00, que é o valor do livro. Isso é igual a R$ 8,00. Se a gente somar 5 mais 3 é 8. Já em novembro tem a mensalidade, que é um valor fixo, mais 2 vezes R$ 3,00. Fazendo essa conta, a gente encontra R$ 11,00. Em dezembro, R$ 5,00 mais 3 vezes R$ 3,00. Bom, 3 vezes 3 é 9. Então fica 5 mais 9, a gente encontra R$ 14,00. Vamos agora generalizar. Reparem, ela sempre vai pagar a mensalidade mais um valor de acordo com a quantidade de livros que a gente chama de X, porque pode variar. Então, vai ser X vezes o valor do livro. Isso vai ser igual o valor pago, o valor total ali que ela vai pagar no mês. Bom, agora vamos trocar, né, pelos valores que a gente viu no enunciado. Temos a mensalidade de R$ 5,00 e o valor por livro de R$ 3,00. E ali o valor pago, reparem que eu coloquei numa simbologia matemática, V de X, ou seja, o valor pago em função de X livros baixados. Bom, agora a gente pode melhorar essa expressão tirando o sistema monetário. Então fica 5 mais X vezes 3. Mas reparem, X vezes 3 é igual a 3x. Agora a gente vai destacar a função. Reparem, nós temos que 5 mais 3x é igual ao valor pago em função de x livros, ou seja, V de x. A gente pode também trocar aí a ordem dos membros, né? Eu posso escrever como V de x é igual a 3x mais 5. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que esse tipo de função é uma função afim. Mas o que é uma função afim? Eu tinha falado que é uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, é uma função composta ali por um polinômio do primeiro grau. Mas cadê o primeiro grau desse polinômio? Se a gente reparar, o expoente do termo que tem a variável x é 1. Né? Quando a gente tem um termo elevado a 1, com o expoente 1 não aparece. Por isso que é uma função polinomial do primeiro grau. E a lei de formação geral, a gente pegou um caso particular, mas em geral, a lei de formação da função do primeiro grau é f de x é igual a ax mais b. Esse a e o b são números reais. O a ele é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, só anotem que o a é o termo que está com x e o b é o termo que está sem a variável. Bom, vamos identificar o a e o b nessa função que a gente trabalhou. V de x igual a 3x mais 5. O a é 3 e o b é igual a 5. Bem tranquilo, né? Vimos através do exemplo da assinatura do site que a função afim, na verdade, é uma função polinomial do primeiro grau. E a gente utiliza muito o termo função do primeiro grau. Bom, vimos também que essas funções são caracterizadas ali pela lei de formação f de x é igual a x mais b, que também pode ser expressa como y é igual a x mais b. Mas vamos ver alguns exemplos para identificar função, se é uma função afim ou não é.
acompanhem. Quais das funções são afim? Ou seja, quais das funções são funções polinomiais do primeiro grau? Olhem aí, vê se vocês conseguem identificar. Eu coloquei 5 funções. Conseguiram? Vamos ver. Vamos começar com a primeira. A primeira, o expoente da variável, do termo ali de maior grau, é 1. Então, é uma função do primeiro grau. Bom, a segunda, a gente tem um termo de grau 1 também. O expoente ali do x, da variável x, é 1. Mas reparem, o polinômio que tem o termo de maior grau desse polinômio é 2. E é isso que dita se a função é do primeiro grau ou não. Nesse caso, como o expoente do termo de maior grau é 2, é uma função do segundo grau. Então, não é uma função afim. No terceiro caso, reparem que a gente tem f de x igual a menos 2x. Não tem o termo independente, mas isso não importa. O b pode ser 0. Então, ali o expoente do termo de maior grau é 1. Então, é uma função do primeiro grau. E no quarto caso, a gente tem um termo de grau 1, mas o coeficiente, o termo dominante ali, o termo que tem o maior grau, está elevado a 3, ou seja, x elevado ao cubo. Então, essa função é do terceiro grau, não é função afim. E por último, a gente tem ali, a gente trocou a ordem dos coeficientes ali a e b, mas não tem problema. A função f de x igual a 5 menos 3x, a gente olha o grau do polinômio. Então, a gente olha ali o grau que está na variável x, que é o expoente 1, né? Nesse caso, o grau 1. Então, é uma função do primeiro grau. Então, nós temos aí 3 funções afim. E aí, vocês acertaram? Bem tranquilo, né? Agora eu fiquei curioso. Diz aí, quantas vocês acertaram? Bom, vamos ver mais um exemplo de uma situação que envolve o conceito de função afim. Preste atenção, tá bem legal. A mãe de Carlos vende refeições por um aplicativo. Ela tem um gasto fixo diário de aproximadamente R$100 para fazer embalar as refeições. Cada refeição é vendida por R$25. Vamos achar a função que expresse o lucro da mãe de Carlos nas vendas das refeições. Bom, reparem que tem muitas informações no texto. Vamos destacar apenas o que é mais essencial. Reparem, ela tem um gasto fixo diário de aproximadamente R$100 para fazer e embalar as refeições. E também preste atenção, cada refeição é vendida por R$25. Bom, aí a gente consegue tirar uma função do primeiro grau, reparem. A gente tem um custo fixo de R$100, vamos botar só 100, colocar só 100, e a receita, ou seja, o quanto ela recebe por venda de 25 vezes a venda, que a gente chama de x, porque esse valor pode variar, ou seja, 25x. E assim, a gente consegue escrever a função lucro. Vamos lembrar, o lucro é receita menos o custo, ou seja, o quanto ela recebe menos o quanto ela gasta para poder vender um determinado produto. Bom, então vamos escrever na notação aqui matemática, né? A gente vai falar que o lucro é 25x menos 100, ou seja, L de x, o lucro em função de x vendas, é igual a 25x menos 100. E aqui a gente tem uma função afim, uma função do primeiro grau. Repare, o expoente do x é 1. Bom, agora a gente vai ver aí, né? Vamos simular algumas situações de vendas e o lucro obtido ou não, né? Porque pode ter prejuízo. Vamos supor que ela tenha vendido uma quentinha. Qual vai ser o lucro? Vamos usar a função. A gente vai fazer o quê? 25 vezes 1 menos 100. Ou seja, 25 vezes 1 é 25. Menos 100 dá negativo, menos 75. Se ela vender duas quentinhas, ela vai ter 25 vezes 2 menos 100, que é igual 25 vezes 2, 50 menos 100 dá menos 50. Fica negativo também. Se ela vender 3, teremos 25 vezes 3 menos 100. 25 vezes 3 dá 75. E 75 menos 100 dá menos 25. Agora, olha o que acontece com 4 vendas.
ficamos com 25 vezes 4 menos 100. 25 vezes 4 a gente encontra 100. 100 menos 100 é zero. Nesse caso aí, ela não teve nem lucro nem prejuízo. E já com 5 vendas, a gente tem 25 vezes 5 menos 100. Reparem que o 5 é variável, né? A quantidade de vendas. 25 vezes 5 é 125. Menos 100 dá 25. Agora sim ela ficou com um saldo positivo. E assim a gente pode fazer para diversas quantidades de vendas de quentinhas. Bom, reparem, os 3 primeiros casos a gente teve um prejuízo, ou seja, o valor obtido foi negativo. Né? Menos R$ 75,00, menos R$ 50,00, menos R$ 25,00. Isso significa um prejuízo. No último caso, ela teve um lucro. Ela teve um lucro de R$ 25,00. E vamos nos concentrar no quarto caso, onde ela vendeu 4 quentinhas. Reparem que o valor foi zero, ou seja, nem lucro, nem prejuízo. E o que isso significa na função? Quando a gente atribui um valor de x, ou seja, da variável, nesse caso x igual a 4, e o valor da função dá zero, a gente está trabalhando com outro conceito, né, dentro de função afim. A gente está trabalhando, repare, aqui a gente coloca aí a lei de formação geral aí da função afim, f de x é igual a x mais b, e quando a gente iguala a zero a função, a gente acha o zero ou raiz da função, ou seja, o zero ou raiz da função é o valor de x que faz com que f de x seja igual a zero. Vamos formalizar isso. Ó. Se f de x é igual a zero, a gente tem a lei de formação ax mais b igual a zero. Isso vira uma equação do primeiro grau. Então, para achar o zero ou raiz da função, basta resolver a equação do primeiro grau, que é obtida quando a gente faz com que f de x seja zero. Vamos achar o zero de algumas funções? Essa a gente vai fazer no quadro. Então, galera, preparei 2 exemplos para a gente achar a raiz ou zero da função. Aqui eu coloquei o zero da função, que é a mesma coisa. Bom, primeiro exemplo, f de x é igual a 2x mais 4. Como eu falei, basta igualar a lei de formação da função a zero. Então, 2x mais 4 é igual a zero. Caímos numa equação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. Bom, o 4 ele está somando 2x. Vamos passar para o segundo membro da equação com operação inversa. Está somando, vai subtraindo. Então, 2x é igual a 0 menos 4. Bom, a gente poderia ter desprezado o zero, mas vamos fazer com calma. Então, temos que 2x é igual a 0 menos 4, menos 4. Agora, 2x significa 2 vezes x. Ele está multiplicando, 2 multiplicando x. Quero isolar o x na esquerda, no primeiro membro. Então, vamos passar o 2 com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a menos 4 dividido por 2. Bom, agora ficou tranquilo, né? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E aqui a gente acha o zero dessa primeira função. Reparem, se vocês quiserem fazer a verificação, é só pegar o menos 2, que é o zero da função, e substituir no lugar do x. Se fizer a continha aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 4 dá zero. Então, de fato, é o zero dessa função. Vamos para o segundo exemplo. Reparem que aqui eu botei de propósito y, né? Porque f de x é a mesma coisa que y. Mas a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos igualar aqui essa lei de formação a zero. Então, 2 menos x sobre 3 é igual a zero. Bom, vou fazer de uma maneira diferente. Vou isolar o x sobre 3, ao invés da esquerda, vou isolar na direita. Então, vai ficar 2 é igual a zero, está subtraindo, vai para o outro lado com a operação inversa, somando. 0 mais x sobre 3. Ou seja, 2 é igual a 0 mais x sobre 3 é x sobre 3. Agora, reparem, eu quero achar o valor de x. O 3 está dividindo o x. Vai para o outro lado, vai para a esquerda, né, para o primeiro membro, multiplicando, com a operação inversa da divisão. Então, fica 2 vezes 3 é igual a x. 2 vezes 3, 6, né, galera? Então, 6 é igual a x, ou seja, x é igual a 6. E aqui a gente finaliza achando o zero da segunda função.
Galera, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!